Cara, é pura provocação. Muito boa tarde a todos. E sabe qual é o problema, cara? São esses malucos da redação que fazem essa história e depois sobra pra gente aqui, que os caras começam a xingar, reclamar. Tudo isso porque o Palmeiras perdeu ontem na Copa São Paulo, perdeu por 1-0 para a Ferroviária, mas está classificado para a próxima fase. É o mata-mata, o Palmeiras vai e assim, ficam pegando no pé, Veloso, que o Palmeiras não tem Copa São Paulo, fica essa história toda. E a discussão que a gente tem é o seguinte, esse time que do Palmeiras está jogando não tem nada a ver com o Sub-20 que a Bandeirantes transmitiu aqui. Não. Subiram 9 garotos. E a pergunta que fica é essa, é tão importante para o Palmeiras ganhar a Copinha para se livrar desse aluguel das outras torcidas pegando no pé? Por que não deixaram essa molecada jogando a Copa São Paulo, adiasse a apresentação deles com o Vanderlei Luxemburgo, como o São Paulo fez com o Antony? Foi campeão da Copa São Paulo, entrou no ano passado e arrebentou no São Paulo. Hoje é um dos principais jogadores, vai ser vendido. Palmeiras errou, Veloso, em antecipar a subida dos moleques e abrir mão da Copa São Paulo. E o mais grave dessa história, vários deles, 3 desses que subiram dos 9, vão disputar a Florida Cup. Se quando o Palmeiras retornar da Florida Cup, o time tiver classificado na Copinha, esses 3 garotos vão descer para jogar a Copinha. Então, por que não seguraram todo mundo? Entendeu? O Palmeiras foi no embalo do insucesso do ano passado e por isso a pressão da torcida, queremos molecada, queremos renovação, anteciparam e não pensaram nessa parada da Copinha? Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde a todos. Olha, o que fica claro é que o Palmeiras não está muito preocupado com essa história dessa música aí que o torcedor adversário canta. Ou errou no planejamento? Não, porque o Palmeiras, o ano passado, o Palmeiras teve 34 títulos na base. Então foi um ano vitorioso. E usou esse sucesso da base para colocar a garotada no profissional. A minha opinião é que deveria usar sim na Copa São Paulo. Estou dizendo o que fez o Palmeiras, o que acha o Palmeiras, que não está nem aí para o que está acontecendo. Mas se essa garotada tem potencial, porque vamos pensar, esses meninos que subiram não são importantes nesse momento profissional, mas eles são importantes para a base Copa São Paulo, para ganhar um título que o Palmeiras ainda não tem. Se não ganhar, sabe para quem vai sobrar? Para o técnico, para o Wellington Carvalho, que perdeu 10 jogadores. Mas ele é um treinador vitorioso. Mas não vai como sobrar. É que é? Se não ganha... Não vai sobrar. O pino da Granada já tiraram. Vamos ver onde vai estourar. Porque ele é um treinador vitorioso. O que eu acho que foi um erro de planejamento. Você tem essa garotada que está acostumado a jogar ali na base, que tinha que se preparar para essa Taça São Paulo. Não fizeram isso. Se olhar o time que está jogando na Taça São Paulo é completamente diferente. Completamente diferente. Saíram de férias e se apresentaram profissional. Por isso não vão jogar agora. Não tem condição. Agora, levar essa garotada no profissional para a Florida Cup, para jogar, quem sabe entrar, jogar uns jogos no profissional, para sentir o gostinho do profissional, depois voltar essa molecada para a base é que é o erro. Então, isso que eu falo, se fosse para usar na base, eles teriam que estar treinando, se preparando e disputar a Copa São Paulo. Não o contrário, levar para o profissional e depois devolver para a base. Isso está errado. Edilson, está melhor? Está recuperado? Eu vou dizer Tava debilitado, estava judiado, bateram o bumbo para você, filho. 2 dias ruimzinho, viu? Sai urucubaca. sai. Rapaz de cama, 2 dias aí, Fernandinho. Mas tudo bem, graças a Deus estou bem, graças a Deus. Palmeiras acertou nessa parada? Agora deixa eu falar, eu acho que não. O Palmeiras tem que dar valor à Copinha. Eu acho que essa música, para acabar essa maldição dessa música, de tudo isso, Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem nada. Por que não ganhar essa Copinha? Tem tudo para ganhar essa Copinha. O Flamengo não está nessa Copinha, que já facilita. Que é o campeão brasileiro. Campeão brasileiro. O Palmeiras poderia investir nessa Copinha hoje. Olha que os outros times molecada também... que saiu foi campeã da Copa do Brasil, Sub-20, cara. Sim. E por que não? Todo jogador que disputa essa Copinha, ele tem o desejo, a vontade de ganhar essa Copinha. Então, é erro de planejamento. Por que não investimento na Copinha? A Copinha é uma fase do jogador de futebol que ele passa, que é importante ele poder passar pela Copinha. É importante, se ele ganhar a Copinha, ele marca a carreira dele, como outros grandes jogadores que ganharam a Copinha. E o moleque chega com mais moral no time de cima, né? Depois sobe. Eu não sei por que o Palmeiras não investiu, não botou sua melhor equipe para jogar a Copinha. Pois é, e agora o Mauro Naves, meu companheiro de mais de 30 anos de beirada de campo, hein, Mauro? Com prazer certeza. ter você aqui com a gente para falar. Já te jogar numa bucha. Não tem nada a ver com esse início de programa aí. Vim de convidado, não sabia o que a produção tinha preparado. Surpresa, Mauro, aqui era surpresa. Total, mas o prazer é muito grande. Muito legal ter você com a gente, o seu convite. Referência nessa parada.
como você disse aí, mais de 30 anos juntos, tomando chuva, tomando rodando sol, o mundo, de campo, acompanhando entrevistando essas feras duas feras, né? Aqui tem história. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Mas assim, eu acho o seguinte, não sei se esse planejamento, essa decisão de já não colocar os meninos foi tomada antes da chegada do Luxemburgo ou pós-Luxemburgo, antes da saída do Matos, ou depois, enfim. Então, não sei como foi decidido isso. O Palmeiras, como disse o Veloso, teve um ano muito vitorioso, 2019, na base, em quase todos os subs, aí o Palmeiras já ganhou. Tudo bem que ganhar a Copinha é fundamental. Mas eu perguntaria para esses meninos, eles querem estar agora ao lado do Luxemburgo, com a oportunidade de ficar no time de cima ou disputar a Copinha? É uma decisão muito difícil. É aquela história, vai para a seleção ou disputa um título aqui e tal. Às vezes o jogador se divide. Eu vou deixar, vou prejudicar o time e tal. Eu acredito que 3 ou 4 serão realmente aproveitados pelo Luxemburgo, que gosta de usar uma garotada, coisa que o Palmeiras não vem fazendo nos últimos anos, aproveitar. Eu não ando muito informado aí no meio, né? Eu estou meio de aposentadoria momentânea, mas sei já que o Luxemburgo já conversou com o João Paulo, que é o coordenador da base. Isso. Já tomaram lá um café só os dois, o Luxemburgo já Me conta aí, o que tem de bom, né? O que tem de bom, mas evidentemente que o Luxemburgo já estava de olho, né? Nos Verón da vida, os meninos que já tinham se destacado em Mundial, já sabia, né? 2 ou 3 ele já estava de olho, o Luxemburgo estava ligado nisso. E o João deu outras indicações para ele. Então, eu acho assim, que o Luxemburgo deve ter dito, bom, traz esses meninos para mim, vou dar uma olhada, ver que eu aproveito. Agora, você disse aí, dá tempo de voltar e jogar, se o Palmeiras estiver na fase final? A ideia é essa. Pô, de repente vai dar certo os dois lados, pô. O moleque vai lá, agrada o Luxemburgo, volta e ainda ganha um título, enfim, disputa, não sei. Vai dar problema pro técnico voltar e colocar no time. Não, vai dar problema em chegar lá, né? Perdendo do jeito que tá perdendo aí. Bom, aí já é outro problema. Mas a própria garotada também, depois que ir lá no profissional, jogar lá, sentir o gostinho, voltar pra base. Mas isso acontece muito. Mas isso acontece, É gente. difícil. Isso E quem acontece. tá lá também se sente mal, né? Sente mal quem tá, vai sair vai vai sair chegar o pra cara. que vai A gente já viu Mas time que faz vai parte. disputar Mundial, levar um cara de última hora e não dá certo. Mário Sérgio no Grêmio. A gente já viu várias, levaram o Bebeto uma vez também para Cruzeiro, disputar. O Cruzeiro, Gonçalves. então, Gonçalves, não dá muito certo. Mas quem tá lá no lugar certo é o Thiago Fanni, que tá lá no Palmeiras. Fanni, como é que é? O Palmeiras segue treinando? Qual que é a situação desses garotos aqui que você consegue perceber que o repórter, quando tá ali do lado, ele ouve um negócio, vê, tem uma cara feia, uma cara alegre. Essa é a diferença que faz do repórter que tá ali na chuva, no calor, no sol e tem essa percepção. Um abraço, meu brother, que você traz de novidade pra gente aí e também algo em cima disso que a gente tá abordando aqui, essa situação da molecada aí, não jogar a Taça São Paulo e o torcedor desesperado pro Palmeiras, pro palmeirense parar de ouvir essa história que não tem Mundial nem Copa São Paulo. Fala, Fernandinho, um abraço pra você, pro amigo ligado no Donos da Bola. Sobre os meninos que vão para a Florida Cup e estão inscritos na Copinha, são 3, né? O Esteves, o Alain e o Gabriel Verón. Oficialmente, o Palmeiras não confirma esta informação. Sim, eles estão inscritos na Copinha e sim, existe a possibilidade deles atuarem nesta competição após a Florida Cup. Tudo depende, claro, primeiro, se o Palmeiras ainda estará na Copinha, na Copa São Paulo 2020, e também tudo vai depender do que vai acontecer aí na Florida Cup e também dos planos do Vanderlei Luxemburgo, lembrando que no dia 22 de janeiro o Palmeiras faz a sua estreia no Campeonato Paulista. A atividade dessa quinta-feira aqui na Academia de Futebol, mais uma vez, foi completamente aberta para os jornalistas. Na primeira parte, grande parte do treino, na verdade, vimos uma atividade com bola em campo reduzido e nos últimos 10 minutos um treinamento na areia, na caixa de areia, o pessoal aqui costuma dizer. Alguns até andaram criticando a comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo, dizendo que é uma comissão que usa essa técnica da areia, é um ato atrasado, uma atitude, atrasada, porém os jogadores elogiaram muito isso. E o grande objetivo, segundo o próprio Antônio Melo, preparador físico do Palmeiras, ele conversou rapidamente em off com os repórteres, é potencializar a velocidade e a força dos jogadores. Esses treinamentos na areia duram apenas aí 10 minutos, é coisa rápida, bem no final da atividade. E a entrevista coletiva foi muito boa hoje. 2 jogadores falaram, 2 grandes jogadores, 2 líderes do elenco. Dudu
e Felipe Melo. Vamos ouvir primeiro o Felipe Melo. Ele foi perguntado sobre a possibilidade de atuar como zagueiro com Vanderlei Luxemburgo. Será que vamos ver o Melo ali naquela primeira linha de 4? Fala aí, Felipe. Bom, o jogador de futebol, ele tem a missão de entender que ele deve jogar em outras posições, né, quando necessário, né? Eu joguei em outras posições, na frente, já joguei atrás, né? De meio atacante, inclusive de atacante, já joguei de zagueiro. Então eu me coloco à disposição para poder ajudar. E aí, Mauro, melhor para o Palmeiras, Felipe Melo de zagueiro ou manter ele no meio campo? Como é que você vê essa possibilidade? Não, primeiro ponto, ele não vai levar 10 caras, ele não desestruturou todo o time. Ele está levando 3 caras para... Tudo bem, pode ser os 3 melhores que podiam estar jogando, né? Mas vai levar para a Florida Cup, possivelmente, apenas 3. Mas os outros 9 podiam estar disputando a Copinha, né? Ah, não, sim, mas enfim, mas não é a Florida Cup, não é levar para lá que vai complicar. Acho que esses 3 aí estão com grande chance de ficar. O Verón, acho que não tem dúvida, a não ser que o Palmeiras venda um menino, que eu acho que seria uma bobagem, né? O Flamengo vendeu o Renner, mas seria uma bobagem. Eu também achei agora. exagerado, apressado. Pela qualidade e pelo estilo do Luxemburgo de gostar, de usar também a molecada, eu acho que o Palmeiras não deveria e talvez não venda mesmo. Sobre o Felipe Melo, só não queria ser centroavante. Ele foi ser zagueiro, Edilson. O cara vai sofrer, amigo. Vai chegar junto e tal. Mas eu acho que dá para ele se adaptar, sim. Como ele disse, inclusive já jogou como zagueiro. Vai pegar pesado. Ele vai ter um pouco de dificuldade, né? Eu acho que não é diferente de você estar acostumado a jogar de volante ali, né? Tem uma cobertura. Tem uma cobertura, alguma coisa assim, e você jogar naquela primeira linha de zagueiro, né? Vai estar mais exposto. A chance de fazer falta dentro da área aumenta, Aumenta, né? Então tem que se adaptar direitinho para não ter problemas, entendeu? Felipe Melo. Eu acho que ele vai ter dificuldade e até nem eu acredito que ele vai conseguir jogar como zagueiro. Porque essa temporada que Será que a alternativa é ou você vai para a zaga ou você sai do time? Então, mas isso... Eu acho que na zaga ele não deve jogar. Ouvi isso. O Luxemburgo já impôs isso. O Luxemburgo já chegou com essa ideia. Falou isso na coletiva dele. Eu vejo o Felipe Melo jogando mais como um zagueiro. Entendi. E por isso esse questionamento. Agora, o Felipe Melo na temporada passada foi um jogador que tomou muitos cartões em função até de falta de velocidade. Chega atrasado, dá carrinho, 30 cartões amarelos. E mais vermelhos e mais suspensões que aconteceram. Então, assim, ele jogando como zagueiro, ele está mais exposto ainda. Normalmente, o zagueiro vai pegar o quê? Um atacante de velocidade. E como ele já não tem esse recurso da velocidade, ele vai usar o quê? O que lhe resta, dar um carrinho, tentar uma antecipação. E aí é um jogador que começa a cometer muitas faltas. E ali, eu quero ver o Felipe jogando ali, eu não acredito. Eu acho que o Luxemburgo, para preservar o jogador, para não chegar mexendo muito, ele está dando essa opção para tentar, porque talvez não seja o mais ideal e fala, então você vai brigar por um lugar no meio, eu estou te dando uma oportunidade, não funciona. Eu acho que ele não vai jogar. Já tirou ele da posição dele, falou que se ele ele vai jogar para zagueiro, aí ele não vai jogar de zagueiro, aí tá amolecendo o bife, né? Tá batendo o bife para deixar a carne mais molinha. Ô, Thiago. Mais ou menos isso. Ô, Thiago, tem mais alguma coisa por aí? O Palmeiras, Dudu, você falou que estava na coletiva também, o que falou, baixinho? Pois é, o Dudu, o Felipe Melo, é importante também, Fernandinho, a gente escutar a opinião desses jogadores, que são tão importantes, são líderes do elenco, sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo. O trabalho dele começou mesmo esta semana, né? Esse trabalho direto com os jogadores. Como será que os jogadores estão reagindo a esse trabalho que está sendo feito por ele? A gente vai ouvir o Dudu daqui a pouco, mas antes, vamos mais uma vez ouvir o Felipe Melo falando sobre o novo comandante do Palmeiras, que a torcida, claro, conhece tão bem. Tá certo, a gente já vai... Deu um probleminha na sonora do Luxemburgo, a gente já volta, Thiago. Me diz uma coisa, você não quer aproveitar a situação do Felipe Melo? O que você está percebendo por aí, em cima do que o Veloso, o Mauro e o Edilson falaram? Você acha que ele vai brigar por um lugar na zaga ou vai preferir brigar por uma vaga no meio campo, correndo risco em função do que o Vanderlei vai fazer, de repente perder o lugar no time, que ele é titular inquestionável do Palmeiras? Bom, pelo que ele falou na coletiva, Fernandinho, ele deixou bem claro
que está à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. A propósito, ele confirmou que essa conversa aconteceu, que o Vanderlei falou com ele e ele está à disposição. Ele respondeu positivamente ao Luxemburgo que sim, pode atuar na zaga. Claro que os trabalhos aqui do Luxemburgo no Palmeiras ainda estão sendo iniciados, é tudo muito... O Luxemburgo precisa ainda fazer muitos testes no time, mas a possibilidade existe repito, pelo que o Felipe Melo falou aqui na entrevista coletiva, ele está disposto a fazer este trabalho mais recuado, atuando como zagueiro. E a gente percebe também, Fernandinho, aproveitando, um clima muito leve aqui no Palmeiras, um clima muito descontraído, inclusive do Felipe Melo. Felipe Melo é muito simpático com os companheiros de elenco, mas a gente percebe também um Felipe Melo muito mais sorridente, assim como outros jogadores. E voltando aí, falando, né, mais uma vez do Felipe Melo e essa relação com o Luxemburgo, parece que a nossa sonorinha está no ponto aí. Então vamos agora sim ouvir o Felipe Melo falando sobre este início de trabalho do Vanderlei Luxemburgo aqui no Verdão. Pelo papo que a gente teve com ele, pelos treinamentos que ele está passando pra gente, os treinos super modernos, praticamente às vezes eu nunca tinha feito o treino que ele está fazendo com a gente, o papo que ele tem. Eu acho que é um excelente treinador, um treinador vitorioso, acho que tem tudo para nos ajudar. As críticas existem em todas as partes, todas as áreas, cabe a gente respeitar. Eu respeito as críticas, né? Mas não compactuo com elas. Então, nós sabemos aqui do potencial do nosso treinador. A história dele por si só já diz aquilo que ele representa para o cenário do futebol mundial, né? Bom, pelo que a gente conhece o Luxemburgo, a gente sabe que não é tão suave assim, mas a chegada tem que ser leve, né, gente? Ninguém vai falar. Chega um técnico novo e diz, aí você vai dizer, não, pois é, eu não gostei dessa contratação, esse cara não é o que eu queria. Vamos ver daqui uns 3 meses. Mais um treino aí, tá mais levinho. Espera 3 meses, espera o Paulistão. Mas eu acho que ele surpreende, assim, na chegada, principalmente, quem nunca trabalhou com ele, assim, pelo histórico que eu conheço do Luxemburgo, né, acompanhando desde o Bragantino de 90, eles foram treinados os dois aqui pelo Luxemburgo, ele tem um discurso diferente, passou uma fase aí que não venceu títulos, mas tem jogador também que tem fase ruim, né? O técnico pode ser um pouco maior, mas eu acho que já mostrou ano passado com o Vasco que ele está afim de novo e agora volta para o Palmeiras, onde fez muito sucesso. Ele deve estar com muita vontade de que tudo dê certo e eu acho que ele traz ideias diferentes, sim. Agora, essa história de relacionamento, ele também não é um cara muito fácil. Mas esse é um desafio muito grande, que vieram treinadores sem tanta experiência e dançaram. Veio o Cuca, não segurou a onda. O Filipão, outro cara também, que não segurou a onda, que falam que... Apesar do jogador falar, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo muito legal. O discurso é sempre o mesmo. Então, mas não é fácil domar aquelas feras, cara. Nós vamos ter um outro perfil agora, o terceiro treinador veterano, experiente, para ver se controla. Ele sai com uma vantagem. O Palmeiras diminuiu bem, um terço pelo menos do seu elenco. Aí é mais fácil acomodar. Esses aqui jogam, você tem uma oportunidade e você vai correr atrás. Eu acho que isso vai facilitar a vida. Talvez por isso ele já tenha visto assim, Felipe, você é um dos líderes aqui, pelo time que eu estou pensando, só cabe aqui de zagueiro. Ok, topa? Deve ser por isso, para evitar problema, principalmente com as grandes lideranças. Eu acho que ele, uma maneira dele tirar o Felipe da equipe é chamar o Felipe para zagueiro e depois dizer que ele não tem como jogar de zagueiro. O zagueiro não vai jogar. Né? Ele está devagarzinho, mexendo num ponto que todo mundo fala que é crítico. Né? Porque ele é o cara que comanda o time. Quando ele ficou fora, gerou uma polêmica. O Cuca caiu por causa disso, dessa discussão com o Felipe Melo. Vamos falar a real. Verdade. Caiu mesmo. Foi uma queda de braço que o Cuca perdeu. A direção optou por manter o jogador e tirar o treinador. Começou a degringolar aí a passagem do Cuca. Vamos falar a real. Porque é normal esse tipo de briga, cara. Vocês viveram isso, sabe como é que é? Mas isso de diminuir o elenco vai ajudar o Vanderlei. Isso foi um grande problema que os outros treinadores tiveram. Né? E eu vinha repetindo aqui que o problema do Palmeiras não era o treinador, era o que acontecia dentro do vestiário. Enxugando já facilita. Mas o Vanderlei tem uma característica também, que ele é malandro. Quando ele chega assim no elenco novo, que ele vai começar um trabalho, ele já se aproxima dos líderes, traz para o lado dele, e aí ele vai conhecendo os jogadores, a característica do elenco e vai começando o seu trabalho dessa forma. Mas ele já deve estar fazendo isso também, trazendo o Dudu, Felipe Melo para conversar e para entender como é que está funcionando
determinando, né, quem são realmente os líderes desse grupo. Ah, ele vai incendiar essa galera. Ontem, no final do treino, tava tudo morto já, né? Os caras correndo, voltando de férias. Ele falou, vamos, que é no fim do jogo que a gente ganha o campeonato. Ele é cheio dessas frases, né, cara? Essas coisas, né? O tipo de treinamento que o Vanderlei dá, principalmente quando ele chega em um elenco, em um grupo, assim, aquelas brincadeiras de um abraçar o outro, de fazer uma turma, um carregar o outro. Então faz com que o Melo gosta também, né? O treino fique divertido. É o preparador físico. Vamos falar a real. Vocês dois eram cobra quando jogavam. Né? Líderes quando de ele elenco. chegou no Palmeiras, eu era cobrinha ainda, né? Sim, mas depois passou... Eu também, vocês eram cobra, não vem com essa... chegando... A segunda passagem dele... Ele tem a manha de administrar o ofidário, as cobras tudo junto lá? Ele tem ou não tem? No Corinthians, você já era cobra criada com ele. Aí você já tava... Você já era cobra com veneno, Edilson. O Veloso também já era cobra com veneno. Essas cobrinhas d'água aí não matam ninguém. Ele tem a manha de dominar os leões? No Corinthians, ele me afastou, mano. No Corinthians, o Vanderlei. Vanderlei não é fácil, não. Eu devo muito ao Vanderlei como treinador. Eu acho ele um treinador mais... ele não sabe lidar muito com os cobras. O Vanderlei bate de frente mesmo. Bate, mas em 93 a chegada dele foi importante por isso. O time era muito forte. Bate de frente. O time era muito forte, mas faltava um grande comandante. E o Vanderlei chegou e por isso o time foi campeão paulista e brasileiro. Só o último pitaco aqui, você deve mudar de assunto. Cabe então ao Felipe Melo calar a boca da gente e jogar pra caramba como zagueiro. Pronto, vamos ver. Aí resolve a parada. Vamos voltar lá pro Palmeiras, sem treinamento lá na academia de futebol. Tiago, tem mais alguma coisa da coletiva de hoje, dessas duas feras aí, o Dudu e o Felipe Melo? Ah, tem sim, Fernandinho. Florida Cup também foi o assunto. Claro que para a torcida é um barato, né? Poder ver a sua equipe jogando contra times internacionais, em outro país, no caso nos Estados Unidos. Mas e os jogadores? Será que eles gostam deste tipo de disputa, deste tipo de torneio amistoso? É uma viagem longa até os Estados Unidos, 2 partidas lá, depois voltam, tem já o início do Campeonato Paulista. Vamos ouvir a opinião de Dudu e Felipe Melo. Pra mim, eu acho bom, que eu gosto de estar sempre jogando, né? Então a gente já começa o ano jogando, não importa se tem pouco tempo de preparação. A gente não pode falar se é ruim ou se é bom, né? Porque a gente nunca foi. Então a gente vai ver agora como é o campeonato, como é a competição. Mas eu, particularmente para mim, eu gosto de estar sempre jogando. Então a gente espera que a gente possa ir lá e poder ganhar, né? Porque qualquer competição que a gente for disputar, a gente tem que entrar para vencer. Prefiro não comentar. E vocês preferem também não comentar? Aquilo, eu prefiro não comentar. O Felipe Melo, o Dudu só deu risada. Sinal de que ele não gostou, né? Porra, não gostou. Ele não quer, detestou, cara. Eu tive a experiência de 2 vezes, das 2 primeiras vezes do Florida Cup. Primeiro, costuma dar sorte quem ganha lá, dá sorte no ano. Não acho que esse desgaste seja enorme, não. Como acho o Mauro? Quem ganha lá? Às vezes dá sorte durante o ano. Não foi do São Paulo ano passado, né? Não foi do Rogério. Mas foi, mas foi com o Flamengo e com outros, né? O Flamengo ganhou ano passado, depois teve um ano bom. Até voltou, foi ruim no início do Carioca, depois ganhou tudo. Mas, assim, a experiência que eu vivi lá com os jogadores, naquela época, era a primeira vez que eles iam lá para fora, eu achei eles bastante entusiasmados, sabe? Uma coisa diferente. Ao invés de ficar indo no CT ali todo dia, a mesma coisa, né? Tudo bem, 10 horas de viagem e tal, mas chega lá, o baita do hotel, os campos maravilhosos. Executiva, não vai no INPS, vai dormindo, vai sossegando. Vai dormindo. A gente ia ali para não querer menosprezar. A gente ia para Águas de Lindóia, a gente ia para coisa... Serra Negra, ficava ali e achava trancado. Agora os caras E vão para os Estados Unidos. Cara, vai para os Estados Unidos, passa... Será que o Felipe Melo deu essa rosnada, cara? Não sei, talvez pelo desgaste. Talvez porque é pouco tempo de preparação, né? Eu não sei, isso pode atrapalhar, mas o Felipe Melo não tem que estar preocupado com isso. Quem está preocupado é o Melo, que é o preparador físico, né? Porque você começa mas é ele que vai correr. Não sei, mas uma pré-temporada... Ainda mais com essa bucha quando ele botou no colo dele, meu. Não, se uma pré-temporada, você tem 10 dias e já começa a jogar assim, um torneio, enfim, que faz parte da preparação, mas às vezes é melhor você ter um tempo maior da pré-temporada mesmo. Por exemplo, o ano passado, foi ano passado que o São Paulo esteve lá, quando o São Paulo teve também na pré-Libertadores, acho que foi ano
passado. Ah, o São ficou Paulo teve apertado. dificuldade. Não, aí ficou apertado. Aí fica ruim, como o Corinthians vai ter esse ano. O Corinthians vai para a Florida Cup e também tem a pré-Libertadores. É ruim Agora, o eu acho que planejamento vale da só como pré-temporada. experiência, porque para o técnico, assim, a torcedor não deve cobrar que tem que ganhar a Florida Cup, porque você chegar lá e enfrenta adversários lá de fora. O problema não é o torcedor, Mauro. Não, eu Os sei, caras mas você vai ficam... enfrentar times que já estão no meio da temporada, times lá de fora. Então, fisicamente, você sente. Mas lá tem aquela história, você põe um time um tempo, põe um outro time, pode mudar todo mundo no segundo tempo. Eu acho que, em termos até de experiência para o técnico, eu acho legal. válido. Eu também acho bem legal. Pra gente tentar ampliar essa discussão... Água de Lindóia, nada contra as cidades, Nada contra essa cidade. Mas ir lá para fora é legal. Não, a gente reclama que os times brasileiros não disputam torneios internacionais. Pararam, como o Palmeiras, deu um caminhão de Carranza. Então, e quando ninguém do Barcelona do Real reclama quando vai fazer pré-temporada na Ásia, né? E vai lá para ganhar dinheiro e tal, que ainda volta com dinheirinho, diga-se de passagem, não vai lá de graça, hein? E o Palmeiras está vivendo uma situação, como a gente disse há instantes atrás, de enxugar o elenco, né? Já 10 ou 12 já foram embora. Mas tem uma situação que a gente não consegue entender. Tá todo mundo querendo o Daverson, o palmeirense não quer mais o Daverson lá, a China quer, o Atlético Mineiro quer, o Inter de Porto Alegre também quer. O Daverson não quer sair? Por que vocês acham? Por quê? Porque tá bom do jeito que tá, né, Fernandinho? Ele já recusou a China também, preferiu ficar no Palmeiras agora. Tá muito claro. Será que não, será que não vale a pena deixar? Já que o cara tá demonstrando tanta vontade de ficar, será que não dá para dar pelo menos um campeonato aí pro cara jogar? O já Paulista, deu o Daverson, se... né, Fernando? Já deu o Daverson. O torcedor não quer mais o Daverson. O torcedor tá cansado do Será Daverson. que o Daverson não pagou uma conta sozinha do insucesso do ano? Não, fez muita bobagem, né? Fez muita bobagem. Só ele? Não, só ele, mas um deles, né? Os outros também estão saindo, mas o Daverson, o Palmeiras, já deu. Acho que se tem esses clubes interessados, cabe ao Daverson escolher um caminho para ele e seguir a carreira dele. Acho que no Palmeiras, quando ele entrar em campo, ele não vai estar à vontade para jogar. Então é melhor para ele também sair do Palmeiras. Eu já vi muito jogador dar volta por cima. Quem também está nessa pré-temporada aí é o São Paulo. E a Luísa está lá, a Luísa Oliveira, nossa repórter, está lá em Cotia. O São Paulo está se preparando no belo centro de treinamento de Cotia. Não está chovendo, pelo que eu estou vendo onde você está na arquibancada, porque aí quando chove, chove forte. Muito bom dia, boa tarde, melhor para você. Que você traz informação de São Paulo aí, Luísa. Obrigado. Boa tarde, Fernando, para você, todo mundo ligado no Donos da Bola. A gente está aqui cobertinho, né, para evitar qualquer chuva, porque nessa época do ano tem chovido bastante aqui em São Paulo. Primeiro treino aberto do São Paulo, o grupo veio ontem aqui para Cotia, para o centro de treinamento da base do clube, que fica pertinho, a cerca de 30 quilômetros de São Paulo, mas ontem realizou só uma atividade física e hoje sim, todo mundo no campo. 29 jogadores se reapresentaram, um elenco muito parecido com o do ano passado. O São Paulo não anunciou reforços, não contratou jogadores para essa temporada. E o Fernando Diniz deu uma entrevista coletiva aqui depois do treino e ele disse justamente que o grande reforço para a temporada do São Paulo é a manutenção do elenco e também a compra de alguns jogadores que estavam aqui por empréstimo, principalmente o goleiro Thiago Volpe, né, que agora está de forma definitiva no São Paulo. E além disso, a gente teve novidades aqui, mesmo com esse elenco muito parecido. Alguns jogadores da base estão ganhando oportunidades, como os atacantes Danilo e também o Fabinho e o zagueiro Diego. E a gente também observou algumas ausências, viu, Fernando? Tem os 3 jogadores que estão na seleção olímpica, o Igor Gomes, o Valse e o Antony, não estão aqui treinando, estão lá com a seleção olímpica, e alguns jogadores também que estão deixando o clube. O Hudson agora foi para o Fluminense por empréstimo, tem um contrato de empréstimo até o fim desse ano, já até se despediu, fez um post nas redes sociais agradecendo o clube, até foi uma mensagem bonita mostrando a gratidão dele pelo clube. Então é um dos jogadores que não vai estar no São Paulo nesta temporada. Outro jogador, Marquinhos Calazans, atacante, não interessa o São Paulo, não está nos planos e deve ser negociado com outro clube, ou pode haver até uma rescisão amigável. E também tem a situação do goleiro Jean, essa situação mais séria. Ele foi acusado de agressão pela mulher, um episódio que aconteceu durante as férias lá nos Estados Unidos, uma situação que ainda está indefinida, mas uma coisa é certeza, o Jean não joga mais pelo São Paulo, o São Paulo não quer um jogador que tenha esse tipo de comportamento, então o São Paulo está conversando com o departamento jurídico para saber o que é possível fazer, se pode se desfazer do jogador de forma definitiva, se pode demiti-lo por justa causa. O São Paulo está
vendo o que pode ser feito em relação a isso. E o Fernando Diniz, na entrevista coletiva dele, ele falou sobre essa situação do Jean, lamentou tudo o que aconteceu e também falou sobre uma outra polêmica que aconteceu durante as férias, que foi envolvendo o Arboleda. O Arboleda, né, ele apareceu numa rede social vestindo uma camisa do Palmeiras e deixou os torcedores do São Paulo muito chateados. O Arboleda voltou, se reapresentou aqui com o grupo e o Fernando Diniz falou sobre o assunto. A gente vai ouvir a opinião dele sobre esse episódio. Acho que o Arboleda errou, ele está pagando, assumiu o erro, pediu desculpas e ele vai reverter isso com o trabalho. Chegou bem, trabalhando, está focado e é bola para frente. Ele vai saber reverter e saber se redimir disso dentro do campo, que o que ele está fazendo já nos treinamentos. Gente, numa boa, é exagero, hein, cara? O quê? Botar a camisa? Não, a torcida não quer mais o cara no time, um dos principais jogadores. São Paulo teve a melhor defesa no Campeonato Brasileiro. O cara botou a camisa no time. Meu, eu não sei. Uma aposta que ele fez? Ele fez uma aposta lá, segundo ele, com o primo dele, sei eu, que eles apostaram lá. Ele perdeu e tinha que colocar, não sei por que lá, não sei por que a camisa do Palmeiras. Foi nas férias. Pô, eu acho isso um exagero, cara. Que a torcida não querer mais o cara, achar que isso é desrespeito. Eu acho que a gente tem que evoluir nessa história. Ou vocês têm opinião diferente? Exagero, mas São Paulino deve estar doido comigo, né? É desnecessário, podia ter evitado. Não, Mas, isso é um erro. mas para tirar o cara do time... Já pensou se o Messi aparece com a camisa do Real Madrid? Olha a consequência que é um negócio desse. Tá? Eu acho que tem coisas que não tem necessidade do jogador fazer. Não tem necessidade, mas querer limar o cara, mandar o cara embora, os principais jogadores do time... Mas aí o dirigente não pode ir nessa onda do torcedor. Mas agora, que o Arboleda não deveria se preservar e não colocar a camisa do rival, no caso do Palmeiras, deveria. Não cabe isso, Fernando. E as redes sociais hoje, elas estão expostas o tempo todo. Todo programa de televisão está acompanhando o que os jogadores fazem, qual que é a ação que eles têm. Então, você colocar a camisa de um rival numa rede social hoje é um negócio sério. Eu acho que o São Paulo deveria tomar alguma atitude, sei lá, multa o jogador em função da imagem do clube. Mas aí, dá sequência na carreira. Aí ele tem que responder dentro de campo, como diz o Fernando Diniz. Concordo plenamente com o Veloso. É isso aí, dá uma multa, faz alguma coisa, o torcedor vai ficar chateado com certeza, não gostou. Eu tenho muito São Paulino na família, e isso aí eu nem tinha visto, já vieram me mostrar reclamando. O torcedor não gosta mesmo, é óbvio. Mas, assim, daí ele não jogar mais no São Paulo, eu acho que que o São Paulo tomar esse tipo de atitude perde. Não, seria um exagero. O time perde. É uma situação completamente diferente do goleiro Jean, é uma outra história. Então, a postura da diretoria com o Jean é uma coisa. Agora, com ele, não. É isso aí. Ele tem que vir pedir desculpa. Ele já pediu, Mauro. Pediu desculpa. Falei, errei, vacilei, foi uma aposta. Exatamente. É um pecado que vai ficar na conta dele. Agora, você perder um zagueiro como esse por causa disso, eu acho que não. Acho que vai jogar aí daqui 5, 10 partidas, faz um gol aí e tal, e o torcedor vai esquecendo, e ele vai se desculpando toda vez que for dar uma entrevista, ele aproveita, né? Para se acostumar. Agora, que errou? Claro que errou, não podia ter feito isso. Mas ele errou, Mauro. Não bastasse ele vestir a camisa do Palmeiras, ele deixa tirar foto. Postar ainda. Isso que é o mais difícil. E o Arboleda é uma figuraça, cara. Ele é gente boa, ele é uma figuraça, mas deu mole. Isso tinha que ser uma condição até contratual. Quando o atleta está num clube, defendendo o clube, ele não deve... Porque a imagem, esfere o direito de imagem. Então, acho que deveria até ser contratual. Já tem lá uma multa, ó, se você fizer... tem uma multa de 10, 15, 20%. Até porque o patrocinador é diferente, né? Sim, tem tudo isso. Milhões de pessoas com outra camisa de outro patrocinador, etc. É óbvio. Deixa eu voltar lá para o CT de Cotia. Ô Luiz, o Fernando Diniz falou muito. O que você pode destacar também dessa entrevista coletiva do técnico do São Paulo? Que tem muita gente... ficou feliz com essa permanência do Diniz. Eu acho que também é muito importante, até porque, pela primeira vez, ele está tendo tempo num time com muitos jogadores e a gente vai ver se realmente essa maneira de jogar ofensiva do Diniz dá certo. Para você ver, o Diniz, no Campeonato Brasileiro, teve a melhor defesa. O ataque no São Paulo não funcionou tanto. Vamos ver se ele consegue equilibrar. O que mais você pode trazer para a gente? O que se filtrou de legal aí, Luísa? O Fernando Diniz, ele se mostrou muito otimista com essa temporada, justamente por ter mais tempo
para trabalhar, né, Fernando? E é bom a gente destacar que ele foi o único treinador entre os 4 grandes times de São Paulo que continuou no cargo. Foi até um questionamento que fizemos a ele e ele falou, responsabilidade sempre vai ter, claro que existe uma pressão por causa disso, porque diferentemente dos outros clubes em que ele esteve recentemente, ele não teve muito tempo, agora ele tem esse tempo, então os resultados vão ter que aparecer, mas ao mesmo tempo essa continuidade é muito positiva. E ele falou também da importância dessa manutenção do elenco, o quanto que é bom não terem muitos jogadores que saíram, mesmo não tendo sido contratados alguns reforços. Ele falou sobre isso também. E jogadores que já estavam no ano passado, que ele pensa em recuperar. É o caso, por exemplo, do Hernanes, do Everton, do Alexandre Pato. Jogadores que tiveram muitos problemas físicos no ano passado, não puderam apresentar seu melhor futebol, não foram muito aproveitados pelo Fernando Diniz. E agora voltaram para essa temporada, praticamente começaram do zero, junto com os outros jogadores do grupo, estão no mesmo patamar, então fica a expectativa aí também de que eles tenham uma boa temporada trabalhando junto com o Diniz. Até é bom lembrar que o Hernanes foi muito bem no treino, fez 3 gols, 2 golaços, o Everton também mostrando muita vontade, ele que não joga desde setembro do ano passado, então assim, esses 3 jogadores podem render muito com o Diniz e outros jogadores também, ele falou que também quer aproveitar os atletas que estão vindo da base, é bom a gente lembrar que mais da metade do elenco atual de São Paulo vem da base, então ele está feliz, está otimista com essa temporada. Luísa, pela gentileza, bom trabalho por aí e que não chova, tá bom? Obrigado pela participação. Um grande abraço para você. E aí, galera, esses nomes que a Luísa trouxe é importante. O Hernanes recuperar, o Everton recuperar, quem mais que o Pato, o Pablo. Se esses caras entrarem em campo para valer, o São Paulo tem tudo para fazer uma temporada legal, hein, cara? O elenco é bom do São Paulo, individualmente é forte. Aliás, o Everton também, um jogador que está à disposição novamente, que pouco joga, né? Ele se machuca, é uma lesão atrás da outra, tomara que ele consiga jogar essa temporada aí, porque é um jogador que pode ajudar. Agora, se a gente analisar individualmente, tem vários jogadores do São Paulo com condição técnica muito boa para ajudar o time. Acontece que o ano passado o planejamento foi tão ruim, errado, que os jogadores começaram a chegar no meio da temporada. O Meneciano acertou, estão segurando o técnico, seguraram o jogador, porque o São Paulo a cada 6 meses tinha um recomeço. Né? Chegavam os jogadores, chegando no meio da temporada, né? Dessa vez não tem o recomeço, tem continuidade. Então, eu acho que é nisso que o São Paulo está apostando para essa temporada. O elenco se apresentou junto, faz a pré-temporada junto e tem condição realmente de que esses jogadores individualmente possam render mais. Não só o Everton, né? Não só o Everton, né? O Hernanes, Pablo, Hernanes, Pato. A lista é grande, né? A lista é grande de jogadores que estão, entre aspas, devendo, ou pelo menos deveram o ano passado. O Hernanes, a gente sabe todo o talento, tudo que ele já fez e tal, mas o ano passado cheio de problemas. O Pato joga, machuca, sai. O Everton, como disse ele. Enfim, o Diniz está animadíssimo, porque individualmente é um grande elenco. Agora precisa todo mundo estar afim de jogar, né? Agora eu sou um defensor do Diniz, né? Sempre defendi ele como treinador. Acho ele um excelente treinador. Eu também gosto. Mas ele precisa impor o que ele quer nesse grupo do São Paulo. Porque o que eu vejo do Diniz em outra equipe era um outro futebol, uma outra maneira de jogar. No São Paulo, eu não vejo o São Paulo jogando com a cara do Fernando Diniz. Porque ele perdeu esses jogadores de ataque, ele precisava classificar para a Libertadores, senão ele não estaria aí. Os caras não iam segurar. Então, acho que chegou o momento do Diniz mostrar que realmente ele é o técnico que todo mundo acredita que ele é. Ele é uma interrogação no São Paulo. Acho que, não só no São Paulo, acho que é o grande momento, porque o Diniz sempre teve uma visão, uma história e uma esperança muito grande. E acho que agora ele pode materializar isso. Então é isso, acho que a oportunidade é essa para ele, porque ele pega um elenco no início de temporada, um elenco bom, né, um time forte, para ele implantar o jogo dele. Né? Tomara que dê certo. Ele implante o jogo dele e mostre, não, eu sou treinador, vou jogar dessa forma, e essa forma é que vai dar certo para o São Paulo e tentar ganhar. Vamos virar a página então, vamos até o Corinthians, vamos para lá, porque ontem eu estava à tarde lá, choveu, estava tudo inundado, a Yara Fantoni está por lá, os campos, a drenagem funcionou, deu para a galera bater uma bola, treino hoje, Yara, molhou o sapatinho aí ou não?
Olá, Fernando, boa tarde aí pra você. É o seguinte, ainda tem resquícios da chuva por aqui, um pouco alagado. Meu tênis tá todo sujo aqui porque só barro, mas teve treino normalmente, como no início, né, da temporada. Treino aberto para a imprensa, a gente pôde acompanhar detalhes. Era para ter começado 9h30, mas atrasou um pouquinho por aqui, só às 10h30, porque o Thiago Nunes passou um vídeo, né, de algumas coisas táticas que ele quer implantar nesta temporada no Corinthians. O Everaldo, que ontem ficou na parte interna, já veio a campo, mas treinou de forma separada ao lado do Michel, fazendo uma preparação física. A novidade ficou por conta aí da apresentação do Sid Clay, né, o lateral esquerdo, que vem por empréstimo de um ano do Dínamo de Kiev, concedeu entrevista coletiva, foi apresentado pelo Duílio aqui, recebeu a camisa do time. Ele que jogou em 2018 e agora está de volta, disse que a lateral ainda não é de forma garantida, que vai batalhar pela posição. O Lucas, né, voltou da base também, vai ser o substituto imediato e com isso o Danilo Avelar, que era o dono da posição, vai jogar, sabe aonde, Fernandinho? Na zaga, vai disputar aquele setor recheado que só tem 2 lugares, mas tem 6 atletas do Corinthians querendo lugar nessa equipe principal do Alvinegro. Lembrando que o Corinthians desistiu de vez do Michael do Goiás, estava muito complicado, parece que ele vai mesmo pro Flamengo, mas aí ele foi atrás do Rony, do Atlético Paranaense, mas os valores parecem estar aí um pouquinho além do que o Corinthians pretende pagar, e também do colombiano Christian Dayomé. A gente aprendeu que a pronúncia por aqui é essa, Dayomé. Ele que, né, disputou a Copa Sul-Americana, bateu o Corinthians, né, pelo Independiente Del Valle no ano passado. Tá aí na mira, mas ele tem um pré-contrato com um time canadense de Vancouver. Ele precisa ver, né, se dá para rescindir esse pré-contrato para então servir o Corinthians em 2020. Um treino, né, que ele fez ataque contra a defesa, o Thiago Nunes aqui, posse de bola, saída de bola, muita intensidade. Cerca de 2h30 tem sido a média dos treinamentos por aqui. Ou seja, muita intensidade. O Corinthians, que já viaja no domingo para a Florida Cup, né, vai fazer a temporada lá fora, e o torcedor alvinegro quer algo diferente. O Jadson esteve por aqui, ele não está nos planos do Thiago Nunes para 2020, mas não apareceu no gramado. Já o Ralf está liberado para acertar com outro clube, tudo indica que ele deva ir para o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai dar em troca alguns atletas. O Cruzeiro, que passa por um momento complicado, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e precisa aliviar a folha salarial, então ele pagaria parte do salário do Ralf. Então, por aqui é isso, né? Essas informações que a gente tem por agora. Apresentação do Sid Clay, renovação, né? Extensão de contrato também do Gabriel, do Walter e do Gil, que vão ficar, né? O Gil e o Gabriel até o final de 2022 e o Walter por mais um ano. Eu volto aí com você, Fernandinho. Ó, eu dei sorte. Hoje aqui tá tudo tranquilo, nada de chuva. Vou embora numa boa pra casa, tá? Obrigado, Yara. Tá certo. Aproveito que ontem eu fiquei 2h30, acabou o treinamento às 6h. Eu saí do Corinthians, consegui sair do CT às 8h30 da noite. Só não gostei que ela falou ali que cheio de barro. O Corinthians não tá cheio de barro, não. O CT do Corinthians é uma maravilha. Não, é uma maravilha, mas do jeito que choveu lá, virou barro. Você pisa na grama, vira barro. O que vocês acharam dessa possibilidade do Danilo Avelar jogar na zaga? Será que ele tem bala para brigar com a galera que tá lá? Eu acho assim, ele é canhoto, né? Joga alto, vai bem de cabeça. Ele pode se adaptar, sim. É mais fácil. Seria um parceiro pro Gil? Dentro. Seria. Poderia. Se bem que o Gil gosta de jogar pelo lado esquerdo também, né? Eu pensei nisso. Se ele disputar com o Gil, vai ser um problema. Não, e os dois juntos? Vai ser um problema. Aí não dá. Tem o Pedro Henrique que voltou. Tem o Pedro Henrique que voltou. O Gil eles não vão tirar, né? O Thiago não vai fazer isso. Eu estava curioso de saber da Yara e aí não deu tempo, mas é o seguinte... Quem é que eles estão pensando agora, né? Já que não veio o Michael, né? E já levou o preço. É o Rony, que é muito caro do Atlético. É mais caro que o Michael, o Rony. Então, mas quem é que está mais na bala? Não, tem o Rony do Atlético Paranaense e o Da Rony, que é um atleta colombiano, se eu não me engano. Ele jogou no Atlético Nacional, ele teve no Independente Del Valle e é também mais caro que o Michel. Se não teve bala para contratar o Michel, você consegue trazer esses gringos aí? Eu não sei se não teve bala. Eu vi vocês discutindo isso aqui ontem. Acho que não foi muito assim, pelo que eu andei conversando por lá.
não foi muito assim, falta de bala, não. Foi falta de conversa. O Flamengo deu quase 15 milhões a mais que o Corinthians tinha oferecido. Mas precisa ver o percentual. O Corinthians estava querendo comprar... 50%. O Flamengo comprou 70%. Quanto é a multa do cara? 10 milhões de euros. Não, 50 de reais. 50 mas o Corinthians ia comprar 50% o que o Goiás por 5 de reais, 20 e poucos milhões. Na situação do Goiás, tudo bem, você coloca ele numa vitrine diferente, Flamengo e Corinthians, a projeção é até pela perspectiva de disputa de título. Mas essa situação aí, eu não sei se o Goiás, que é o cara, precisa de dinheiro. Pô, se eu posso, em vez de ganhar 20, eu vou ganhar 40. Eu prefiro pegar os 40 no bolso. Não sei, depende do quanto ele vai valer daqui para frente, depois de ir para o Flamengo ou ter vindo para o Corinthians. É uma dúvida isso aí. O Corinthians não precisa fazer esse esforço para contratar o Michel. Meu irmão, pode na apresentação? Você já faltou em alguma apresentação de clube? Ah, já. Aí, ó, então você vai explicar como é que funciona. Que lá no Santos deram mancada, tá certo? Obrigado, você tá no ar, viu? Obrigado pela água. Fica tranquilo, não tem problema não. Aproveita e entrega pra gente também. Traz a água aí pra galera. Traz aí. Valeu. Pois é, minha gente, para completar o giro dos times aqui de São Paulo, a gente vai falar do Santos. Só os 2 principais jogadores do time não apareceram. Dizem que tem salário atrasado, o presidente ontem deu uma dura quando perguntaram sobre isso. O Marinho e o Sanches não apareceram. Eu perguntei para você, Dilson, você já deu mancada em apresentação de time? Já dei mancada. Várias? Não é que é mancada, né? Porque a gente acha também... Sempre tem um motivo, né? Sempre tem um motivo, né? Sempre tem um motivo. Ó, o Mauro dá risada. Aí o motivo... Eu acompanhava essas notícias. Não, ele só dava trabalho pra gente. Quando eles não aparecem, a gente tem que correr atrás pra descobrir o que o cara fez. Você trabalha? Vocês amavam isso, a gente não aparecia, notícia, né? Notícia, Mas, enfim, sempre tem algum motivo pra gente não comparecer uma apresentação. Às vezes não cria um problema de botar. Às vezes o período... A festa do dia anterior foi um pouco mais longa. O período, tipo assim, antigamente, o Campeonato Brasileiro acabava dia 23 de dezembro, dia 22, mas né? Não é, mas bem não perto do Natal. Aí os clubes queriam voltar dia 10, dia 5, dia 15. Mas é ruim, você chegou um treinador novo lá, o Gesualdo, que inclusive deu uma bela entrevista coletiva ontem, o Gesualdo Ferreira, elogiada por todos, muito sereno, muito tranquilo. Pô, tá chegando um treinador novo, mesmo que você tá com um problema, evita, né, cara? Aparece lá, pô, dá uma conversada, um migué. Como disse eu disse, tudo depende da explicação. Me parece que ele vai se apresentar hoje e o Sanches só no sábado. Explicou, demorou, não conseguiram falar com ele ontem, depois da noite... Aquela história de não arrumar avião é duro, hein? Então, depende do tamanho da justificativa. O Marinho é uma figuraça, ele é gente boa demais. Agora são 2 jogadores importantíssimos no elenco. O Santos não pode perder, cara. Abre uma brecha aí para alguém que está no mercado aí, monitorando, 2 nomes importantes. O que você já ouviu por aí? Não, o Marinho fez uma bela temporada ano passado e o Santos, não precisa nem dizer, o principal jogador do Santos. O Corinthians está correndo atrás de um atacante, não dava para encaixar o Marinho ali? Se depende de algum problema no Santos. E o Santos, para mim, joga em qualquer meio campo do Brasil. Cara. O Marinho também. O Marinho, a temporada que ele fez no ano passado, cabe em qualquer clube também, que está procurando atacante. O Marinho é um grande nome. Mas aí já é um segundo porém, né? Não se apresentou porque está sendo procurado, aí seria um outro problema. Não é o que se falou até agora, né? Por enquanto estão só dizendo, faltou por isso, por aquilo, já explicou, parece que vai se apresentar hoje e tal. Tomara que dê tudo certo, eles permaneçam. Assim, era para se apresentar hoje, mas vai se apresentar amanhã, é porque perdeu o voo. Não muda tanto. A malheira brasileira é complicada. Vamos fazer mais uma parada e a gente volta já com os donos da bola. Obrigado pela sua companhia. Legal, segura aí. Bom, gente, é o seguinte, 2 informações aqui. O Fernando Praz, que saiu do Palmeiras, acertou com o Ceará. E o Ralf, que não está nos planos do Corinthians, parece estar negociando com o Cruzeiro. E por falar em Cruzeiro, o Alexandre Matos ia ficar no Cruzeiro 45 dias, até sair o visto de trabalho dele para ser o administrador, ajudar a equacionar essa situação difícil que vive o Cruzeiro, caiu para a Série B. Pô, mas já entregou o boné, ficou 3 dias Mas só. o cara que o convidou saiu. Aí ele achou que não seria legal ele ficar. Ele foi convidado lá pelo Fernando, o Fernando saiu, lá está saindo todo mundo, né? Cada hora sai um.
Aí ele ficou sem graça. Mas em 4 dias que ele ficou lá, ele fez uns 5 negócios, né? Arrumou, né? Não, Andrei Lena, ele trouxe um jogador, vendeu o Fabrício Bruno, mas o Cruzeiro tem muito para ajeitar, problema, né? Egídio, liberou o Egídio Fluminense. Liberou Egídio e tal, enfim, ele estava correndo atrás, mas eu entendi a justificativa dele. O Henrique também foi pro Fluminense com o Egídio, né? Eu fui convidado pelo Fernando e tal, o cara vai embora, aí eu fico sem graça de ficar aqui. Bom, mas é uma situação delicada para um time como o Cruzeiro. Tava igual o Palmeiras antes de chegar o Barros, o Alexandre Barros, não, Anderson Barros. Tinha convidado o Thiago Escurro, do Red Bull, tinha convidado o cara do Rodrigo Caetano, do Inter, e o Diego Serri, do Bahia, e ninguém aceitou, cara. Antes era um cargo tão cobiçado, você arrumar uma boquinha num time grande, agora tá todo mundo fugindo. O que tá acontecendo, cara? Ficou ruim de tomar conta de time de futebol, é? Mas esses que o Palmeiras convidou, todos estavam empregados, né? E aí não quiseram trocar. Me diz uma coisa. Quiseram trocar. O Palmeiras, até pouco tempo, era impensável, por exemplo, falar assim, recusar a proposta do Palmeiras. Não que onde os outros estão trabalhando também não seja uma coisa legal, times grandes, de tradição. Mas recusar uma coisa do Palmeiras, até pouco tempo, era impensável, né? A responsabilidade mas o grande profissional tem que encarar essas paradas. Mas às vezes você tá empregado, você não quer passar por essa. Mas o problema do Palmeiras não é contratar nesse momento, é descontratar, né? É liberar jogadores, que é o que está acontecendo. Sim, vários jogadores estão saindo. O Palmeiras está numa. Não, é que essa situação... Obrigado, Maria Eugênia. A gente vê que essa situação do dirigente de futebol, remunerado, profissional, cara, ou está ficando muito difícil, ou os caras estão correndo de bucho, para os clubes se transformarem em bomba, né? Bom, gente, a gente tem que terminar por aqui, a gente vai continuar esse debate amanhã. Primeiro, Mauro, muito obrigado pela sua presença, legal rever o amigo. Eu que agradeço muito e legal. Voltarei em outras oportunidades quando convidado. Tamo aí. Tá certo, Mauro. Muito obrigado, Edilson. Legal que você está recuperado. Eu vi que você ainda está meio macambuzo, mas vamos lá. Vamos lá. Amanhã tem mais. Tem mais. Velozão, obrigado. Valeu, Fernandinho. Grande abraço. Obrigado a todos. Mais uma vez, Mauro, Edilson, Veloso. Você em casa pela sua audiência. Amanhã tem mais Donos da Bola. Você sabe, aqui, conversa é diferente. Valeu.